Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da aula é Retomada de Conteúdos Reino Plant. Então, vamos ao objetivo da aula, revisar o Reino Plant. Vamos ver todas as características, a classificação dos grupos e o ciclo de vida. Por que eu devo retomar este conteúdo? Vocês devem estar se perguntando, e eu com isso? Então, a botânica, ela é uma das áreas da biologia que tem o papel de fazer o estudo sobre as plantas. Então, dessa forma, a gente consegue entender, melhorar e desfrutar das plantas com responsabilidade. Vamos ver alguns exemplos com relação ao metabolismo, à anatomia e à ecologia das plantas. A morfologia, reprodução em doenças, a fisiologia e a evolução e a distribuição e classificação. Então, todos esses critérios, esses fatores, são estudados na botânica. E com certeza vocês já devem saber com relação às características deste grupo. Vamos ver? Então, no reino plant, nós temos seres pluricelulares, que possuem mais de uma célula, eucariontes, significa que as células possuem núcleo, e autótrofos, são seres que conseguem produzir o seu próprio alimento quando realizam a fotossíntese. Mas para que isso ocorra, essas células precisam ter algumas características específicas, como vocês podem ver nesse corte de uma folha vegetal, onde nós temos várias células e dentro nós temos alguns pontinhos verdes. Esses pontinhos verdes são os cloroplastos, assim como nessa imagem também de uma célula, onde vocês podem ver a estrutura dela, lembra um pouquinho como se fossem vários tijolinhos, e dentro nós temos os cloroplastos. Alguns grupos dentro do reino plant possuem celulose, que é um polissacarídeo, um carboidrato, que vai conferir resistência e firmeza para essas células vegetais, que é tão necessária. Quando você vê esse prato de comida, você deve ficar pensando, meu Deus, eu preciso comer, preciso saciar essa fome. Mas para que esse prato lindo aqui, e saboroso existisse, é necessário então ocorrer a fotossíntese. Então a fotossíntese ela ocorre nas folhas das plantas, aonde através da energia luminosa, esses fótons luminosos chegam até os tilacoides, que são essas moedas ali dentro do cloroplasto. Cada tilacoide organizado, empilhado um em cima do outro, formam um grano. Então aqui nesses tilacoides ocorre o processo, várias reações químicas que vai gerar então oxigênio, é um dos produtos, a glicose, que é o alimento para a planta, energia, e ela precisa então da água e do gás carbônico, assim como outros nutrientes para que essas reações químicas aconteçam. Com relação à classificação do reino plant, então elas são divididas em dois grandes grupos. Nós temos as plantas avasculares e as plantas vasculares. Vamos ver a diferença? Então aqui, se a gente for analisar essa palavra, o prefixo a é prefixo de negação, então não tem vaso condutor de seiva, como por exemplo as briófitas. Já nas vasculares nós temos as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E o que será que são esses símbolos aqui no cantinho? Então aqui as briófitas e as pteridófitas compartilham da mesma característica, ambas dependem da água para a reprodução, porque elas possuem gametas flagelados, então por isso é necessário a água para fazer essa locomoção. Já as gimnospermas, elas dependem do vento para ocorrer a polinização. Então esse aqui está simbolizando. E as angiospermas, então, tanto do vento, que nós chamamos de polinização anemófila, nós temos também a polinização que acontece pelos insetos, certo? No grupo, então, das gimnospermas e das angiospermas, já surge uma novidade evolutiva, que são as sementes. Então, ambas compartilham dessa mesma característica. E as angiospermas possuem flores e frutos. Na imagem ali à direita, nós temos, então, uma estrutura onde mostra o vaso condutor de seiva, que é o xilema e o floema. O floema, então, está na parte externa e o xilema na parte interna. E daí, em que situações do meu cotidiano entender sobre as plantas pode me ajudar? Então, vamos fazer alguns estudos de caso nessa aula? Então, estudo de caso número 1. Você é paisagista e precisa fazer um jardim vertical.
Então a Laís quer fazer um jardim vertical com musgos, porém você percebeu que esse local bate sol por muitas horas e ao longo do dia. Explique para ela por que o musgo não será uma boa ideia de se usar nesse jardim. Vamos lá? E aí, estudantes, conseguiram ajudar a Laís? Então vejam lá, a parede que ela quer fazer na casa dela de musgos. Então por que será que o local onde ela escolheu não vai dar certo? Então uma sugestão de resposta é porque os musgos, que são briófitas, que precisam de um ambiente úmido, porque elas dependem da água para a reprodução, e são avasculares. Então o processo de transporte ocorre tanto por difusão ou por osmose. Então as briófitas, elas são plantas avasculares, então elas não têm vasocondutores de seiva, por isso elas são pequenas, justamente por conta desse transporte que precisa ocorrer de célula a célula. Vivem em ambientes úmidos e abrigadas de luz direta. A maioria possui gametófitos masculinos e femininos separados. Como vocês podem ver, nós temos uma imagem real, então, dos musgos, onde nós temos essa parte que mostra apenas os folíolos, né, os filóides, que são as folhas pequenininhas do musgo, é a parte gametofítica. Nós temos aqui os antóceros e os musgos. Essa estrutura que sobe aqui na imagem é a parte responsável pela produção de esporos, que é a fase esporofítica, certo? Então, olha lá o que apareceu. Nós temos, então, nessa aula algumas dicas que vão levar vocês a algum resultado. Então aqui a dica número 1 diz, você pode comê-lo. O que será que eu estou querendo dizer? Tá? Então vamos lá, acompanhe as próximas dicas. Agora vamos ver o estudo de caso número 2. A dona Neiva, ao regar o seu jardim, se deparou com umas bolinhas alaranjadas no verso da folha da sua samambaia. Olhem só a imagem. Ela pediu para seu neto pesquisar na internet como eliminar essa praga que atacou a samambaia. O Matheus, ele era estudante da 2ª série do ensino médio, do Aula Paraná, assistiu e ele percebeu que aquilo que a sua avó disse não era um problema. De que forma, então, o Matheus explicou para sua avó? Vamos lá?
Então, pessoal, conseguiram ajudar a dona Neiva? Então aqui ela estava com uma situação onde essas bolinhas alaranjadas apareceram no verso da folha. De que forma, então, Mateus explicou para ela? Então, uma sugestão é que essas bolinhas que a dona Neiva viu, na verdade, são os soros, que são agregados de esporângios, que por sua vez alojam os esporos. Portanto, não se tratam de pragas. Aqui então nós temos uma imagem onde mostra o verso de uma folha de uma samambaia e um corte transversal dessa folha. Como vocês podem perceber, esses soros, eles formam um agregado de esporângio. Esses esporângios, então, quando eles estão na fase de reprodução, eles liberam seus esporos, esses esporos acabam caindo no solo e quando encontram um local próprio para germinação, que tenha água, que tenha nutrientes, então surge uma nova planta. Então, as pteridófitas, certo? Possuem vasos condutores de seiva, já possuem folhas, caule e raiz, estrutura que não era encontrada nas briófitas, e forte dependência de água para a reprodução. Como vocês podem ver nessa imagem, nós temos então uma folha que está emergindo de um prótalo. Esse prótalo é a fase produtora de gametas da samambaia. Então, quando ocorre lá a queda desses esporos no solo e o solo está propício para o crescimento, surge essa primeira folhinha, que é chamada de prótalo. Esse prótalo, ele é monóico. Significa o quê? Que ele produz tanto gameta masculino quanto gameta feminino. Ele ainda é avascular nessa fase, então ele ainda não tem vaso condutor de seiva, até porque ele é uma estrutura um pouquinho menor em relação à samambaia. E também refere-se então à fase gametofítica dessa planta, certo? Olha lá, pessoal, apareceu a dica número 2. Pode ser um município. De quem será que a gente está falando? Agora vamos para o estudo de caso número 3. Encontre o erro e explique. Vocês já devem ter visto um caminhão que às vezes ficam parados em determinados locais vendendo árvores e lá diz: vende-se árvores frutíferas, goiabeira, jabuticabeira, pitangueira, araucária e pé de araçá. Qual é o erro? Vamos lá? E aí, vocês conseguiram encontrar o erro nessa imagem? Então, aqui a araucária é que está errado, né, nessa propaganda. A araucária, ela é uma gimnospermas que não produz fruto, apenas sementes, que no caso é o pinhão. Então, a gimnosperma, o que surgiu nesse grupo de diferente são as sementes. A semente, ela tem a função de armazenar reservas nutritivas para que esse embrião, quando ele for começar a germinar, já ter uma reserva inicial para essa planta. E também é uma estrutura importante como proteção para o embrião. Possui uma casca, também tem essa reserva, então tudo ali está, a natureza cuidou para que essas primeiras plantinhas tivessem uma energia e tivessem proteção. O esporófito é a fase dominante nessa planta. Então, como vocês podem ver, nós temos então duas araucárias. A araucária, ela é uma planta dioica. Então, o que significa dioica? Que possui sexo separado. Então, nós vamos ter árvores
com sexo masculino e árvores com sexo feminino. Aqui no caso nós temos então, por exemplo, uma árvore masculina onde, através do vento, os seus pólens saem do estróbilo masculino, chegam então até uma árvore feminina, acaba fertilizando a pinha, certo? Então ela amadurece, quando ela está pesada, ela acaba caindo e o pinhão, que é a semente, vai dar origem a novas árvores, tá? Então às vezes a pessoa tem lá 2 árvores, tem uma propriedade, tem um sítiozinho, tem araucária e a pessoa pensa, ué, mas a minha araucária não está dando pinhão. Pode ser que esteja faltando então um sexo diferente da sua árvore na sua propriedade, tá? Olha lá, pessoal, apareceu mais uma dica. Dica número 3, não se encontra sempre. Então pode comê-lo, pode ser um município e não se encontra sempre. Agora aqui eu trago uma reportagem que fala um pouquinho sobre a questão dos agrotóxicos. Vamos ver. O uso indiscriminado de pesticidas afeta os polinizadores, morte de 500 milhão de abelhas é consequência de agrotóxicos. Em 3 meses, 500 milhão de abelhas foram encontradas mortas no Brasil. É o que aponta o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Então, diz o pesquisador, esses agrotóxicos estão banidos na Europa, nos Estados Unidos há muito tempo. Já aqui no Brasil, estamos seguindo o caminho inverso e liberando cada vez mais agrotóxicos. Então, esse termo agrotóxico, ele surgiu em 1977 e desde então ele vem sendo utilizado pela legislação brasileira. Em outros países é utilizado outros termos, como defensivos agrícolas ou pesticidas, mas todos eles têm o mesmo objetivo, que é matar pragas da agricultura. Porém, o próprio nome diz ali, agrotóxico, ele é um material totalmente tóxico, tanto para as plantas, para os insetos que estão envolvidos e para nós também, seres humanos. Existe um órgão responsável por cuidar dessa parte, que é a Anvisa, o IBAMA, o Ministério da Saúde. Então, assim como com os remédios, quando a gente vai na farmácia e vai comprar lá um antibiótico, por exemplo, e a gente precisa passar o nome, passar os nossos dados, um agrônomo, quando vai fazer a compra desses agrotóxicos, também é tudo regulamentado. Precisa cuidar da questão do descarte, depois dos vasilhames. Então, tudo isso precisa ser cuidado minuciosamente para que não tenha um aumento de toxicidade no ambiente. Então, com base nessa reportagem anterior, explique o motivo das abelhas e outros insetos estarem morrendo, como isso afeta as plantas e qual é o grupo mais afetado. Vamos lá? Então, pessoal, conseguiram responder essa questão?
Então vamos ver uma sugestão de resposta? Então o que acontece é que as abelhas, quando elas vão buscar o néctar e o pólen nas flores, então o néctar é uma substância aquosa, açucarada, produzida por algumas plantas. E o pólen vai ser aqueles grãos masculinos que vão fertilizar uma outra flor. Quando elas acabam visitando essas plantações e tem o uso de agrotóxicos, que aqui no Brasil está se tornando cada vez maior, isso se torna intenso e prejudicial, acaba por levar à morte dessas abelhas. Isso vai afetar o quê? O processo de polinização das angiospermas, então afetando a sua reprodução. Alguns fatores que vão afetar as interações tróficas. Então aqui, por exemplo, nós temos uma flor, mas nesse ambiente nós temos também poluição atmosférica e temos a utilização de agrotóxicos. O que vai acontecer? Então esses insetos polinizadores não vão fazer a polinização na flor, então ela não ocorre. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2020 foi publicado então no Diário Oficial da União 461 novos registros de agrotóxicos. A poluição vai interferir principalmente na questão dos aromas que as plantas liberam. Isso acaba confundindo o inseto. Então tem inseto que sabe aonde está a flor pelo seu cheiro que ela emite. E se a poluição estiver muito presente nesse ambiente, afeta a sensibilidade dela e ela acaba não encontrando a flor, logo a polinização não ocorre, tá? Assim como os pesticidas. E aqui, no caso, é muito necessário que a pessoa que estiver liberando, passando esses agrotóxicos ali na lavoura, utilizem equipamentos próprios de segurança, os EPIs, tá? As angiospermas, então, elas são classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Isso está relacionado, então, com a questão dos cotilédones. Então, na semente, por exemplo, do milho, só tem um cotilédone, então vai emergir apenas uma folhinha embrionária. Já nos dicotiledôneas, tem 2 cotilédones, libera 2 folhinhas embrionárias. É uma planta completa, porque tem raiz, caule, folha, fruto, flor e semente. Elas são algumas monóicas e dioicas, que nós já vimos a diferença, e é o maior grupo de plantas, com cerca de 235 mil espécies. Dica número 4, olha lá, está no chão da Rua 15 da capital. E daí? Com essas pistas que foram dadas, vocês já conseguiram descobrir do que nós estamos falando? Então, olha lá, está no chão da Rua 15 da capital, pode ser um município. Aqui na bandeira do nosso estado, nós temos um ramo de uma árvore, que é isso que estamos falando agora com relação à araucária, que ela pode ser extinta nas próximas décadas por conta do desmatamento. Então, qual é o elemento que nos leva? O pinhão. Então, o pinhão é uma semente muito consumida aqui no nosso estado do Paraná, certo? E é necessário, então, cuidarmos dessa planta para que a gente não perca ela, ok? Então, o que nós vimos na aula? As características do reino Plantae, vimos com relação às briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!